Deixa eu espelhar aqui a tela. Bem, gente, todo mundo aí tá vendo a tela aí? Tá aparecendo aí para vocês o slide? Show de bola. Show de bola. Gente, olha só. A gente vai começar aqui a nossa aula de hoje, tá? E acredito que a nossa aula de hoje, ela é uma aula muito importante para a gente entender toda a história do Brasil, porque a gente vai tratar da história do Brasil enquanto uma nação, enquanto um país, a partir do seu início, que começa no dia 7 de setembro de 1822, no dia chamado da independência do Brasil. E foi nesse processo que, para o bem ou para o mal, nós nos tornamos aquilo que somos. Eu digo para o bem ou para o mal porque nós somos um dos maiores países do mundo. O Brasil, se comparado a outros países da América, não se desfragmentou, não diminuiu de território, pelo contrário, aumentou um pouquinho, mas já era muito grande, como diz o hino, gigante pela própria natureza. E isso é um dos temas assim, principais que nós temos que entender o porquê que nós temos esse tamanho. E uma das respostas possíveis é que, se não fosse a Vila da Família Real, se não fosse o processo da independência tomada por Dom Pedro I, se não fosse o processo da consolidação do poder imperial com Dom Pedro II, sem dúvida nenhuma, nós não teríamos o tamanho que nós temos hoje. Nós não seríamos um país chamado Brasil, com o nosso hino, com as nossas cores verde e amarelo da bandeira. Nós não falaríamos, não teríamos uma cultura em comum, porque sem dúvida nenhuma o processo do Brasil, de sua formação, sem dúvida nenhuma tem muito a ver com o tema da aula de hoje. Então é fundamental que você compreenda aqui na nossa aula justamente o princípio de que o Brasil, sem dúvida nenhuma, se transformou nisso que é por conta do processo da formação imperial do Brasil, desde o processo da independência do Brasil. Eu disse para o bem, o lado bom. Agora o lado ruim. A gente vai entender que toda a unidade política brasileira, da forma como nós temos hoje, ela foi forçada a ferro e fogo, a partir de um interesse em comum, como a gente vai ver, de diversas partes do país, em torno da família real, em torno do imperador, seja Dom Pedro I ou seja Dom Pedro II. E qual interesse era esse? O interesse de defender a elite, defender os grandes comerciantes de escravos, defender os grandes plantadores de café, defender os senhores de engenho, defender a elite econômica brasileira. Então, as perspectivas que a gente toma desde o início do Brasil Imperial até próximo do seu fim com a Lei Áurea, a gente vê um interesse muito similar e próximo, um casamento entre o interesse da elite econômica, que desejava a manutenção da escravidão, a manutenção da ordem, via o Brasil como um enorme negócio, defendia a escravidão, e
o casamento com a família real, com o poder legítimo de um imperador. E isso, como a gente vai ver, foi muito importante para a gente manter o território da forma como nós temos hoje a história do Brasil, ok? Eu digo assim que o tema da nossa aula é muito importante, porque como vocês vão ver, cai nas questões do Enem, cai na UERJ, enfim, é um tema muito importante. Mas acredito eu que, como caiu uma questão ano passado e a gente vai resolver isso, eu creio que esse ano deva cair de novo. Por quê? Você já deve ter observado, seja no meme, na internet, seja em compartilhamento nas redes sociais, que a gente tem visto o crescimento do pensamento que é chamado de, entre aspas, monarquista. Então, tem havido uma reabilitação, uma reapropriação das ideias imperiais da família real brasileira, da família real portuguesa, né? Uma visão positiva sobre o que foi o passado de Dom Pedro I e Dom Pedro II, ou seja, o Brasil imperial, e que você vê que condiz muito com o clima político com o que nós vivemos. Então, eu acredito que, assim como no ano passado caiu uma questão sobre o tema da aula de hoje, eu acredito que a tendência é que se permaneça essas mesmas questões, que caia questões sobre a família real, que caia questões sobre o Brasil imperial, que caia questões sobre o período monárquico do Brasil. Então é fundamental que você compreenda a nossa aula de hoje. Então, antes de começar, vocês já podem reparar o famoso quadro da independência do Brasil. Estou até esticando aqui para vocês verem melhor. Esse quadro da independência do Brasil, ele foi pintado no ano de 1888 pelo pintor chamado Pedro Américo. E esse quadro, né, que é o Dom Pedro às margens do Rio Ipiranga, que demonstra a independência do Brasil, a gente observa que esse quadro, ele era um quadro pintado na época monárquica. E vocês devem já ter observado, isso a gente já até comentou aqui nas nossas aulas, que a arte, ela durante muito tempo, como até hoje, né, de alguma forma, ela era usada por uma perspectiva de algum interesse político. Então você observa essa imagem aí, né, que é o Grito do Ipiranga, em que você vê nessa pintura uma presença muito forte de um enaltecimento, correto? De Dom Pedro I, que está ali no centro do quadro. Não é à toa que ele está ali bem no meio do quadro. Se você observar, né, o movimento do quadro, né, todo mundo olha para Dom Pedro. Dom Pedro, ele está em cima de um cavalo puro sangue, né? Dom Pedro, ele está com os trajes militares, ele olha para o horizonte assim retumbante, né? Então, ou seja, isso é uma propaganda, né? Esse quadro era uma propaganda da época, pintada por Pedro Américo, para enaltecer os feitos de Dom Pedro I. Então, esse quadro é essencial para a gente entender todo o período monárquico, né, simbolicamente. Agora, na próxima aula em que a gente vai ver sobre Dom Pedro II, eu também vou repetir esse mesmo slide que vocês estão vendo aí. Eu não vou dizer para vocês que tem que decorar. Não é decorar, mas sim associar o período com as determinadas características políticas. Eu não digo aqui para vocês falarem, eu tenho que decorar isso. Não, mas eu tenho certeza que a partir da aula de hoje, você vai assimilar o período, como os historiadores chamam de Brasil Imperial ou Brasil Monárquico, em divisão de 3 períodos. Temos o chamado Primeiro Reinado, que vai da independência do Brasil até o dia 7 de abril de 1831, que é quando Dom Pedro I cai fora. Ele volta para Portugal e deixa aqui o seu filho.
E o filho dele, o Pedrinho de Alcântara, né, que tinha apenas 5 anos de idade, ele não poderia governar o Brasil, obviamente, porque é uma criança de apenas 5 anos. Então, organizou-se, segundo a Constituição da época, uma junta chamada de regentes, né, que eram indivíduos brasileiros que regeram o Brasil enquanto Dom Pedro, né, o Pedrinho de Alcântara, não completasse os 18 anos, quando ele se tornasse maior de idade. Né? Então, esse período é o período chamado regencial. A nossa aula de hoje vai ser sobre esses dois períodos. Vai ser sobre o primeiro reinado e o período regencial. A aula que vem a gente vai ver um pouquinho melhor sobre o governo de Dom Pedro II, que é o segundo reinado, ou o segundo império. Então é interessante você assimilar que o Brasil monárquico, que durou ali quase 80 anos, né, que durou bastante tempo, ele é dividido pelos historiadores em 3 etapas, em 3 períodos. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, ok? Então o que a gente vai ver na aula de hoje vai ser sobre o primeiro reinado e período regencial, ok? Vamos ver as questões principais e indo direto ao ponto do que cai na prova do Enem, perfeito? Agora, eu trouxe esse mapinha aí que eu achei no Google, uma arte, que eu acho que ilustra bem aquilo que eu disse lá no início, né? Para a gente contextualizar, o Brasil é esse país enorme, gigantesco, com um mapa da bandeira imperial aí no slide. E o Brasil, desse tamanho gigantesco, ele era uma coisa meio distoante de todos os países do continente americano. Por quê? Todos esses países que vocês estão vendo aí, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Colômbia, etc, 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 os países da chamada América Latina, todos eles foram colonizados pela Espanha, mas ao se tornarem independentes, não manteve a unidade territorial de uma colonização espanhola. Então, o que a gente chama de hermanos, né, os nossos irmãos aqui da fronteira, da América Latina, formou-se vários, dezenas de países separados um do outro. E todos esses países, prestem bem atenção, eram repúblicas. Ou seja, todos eles já nasceram com pensamento presidencial, republicano, de constituição, né? Ou seja, dentro do âmbito chamado de republicano. Agora, o Brasil, até o ano de 1889, foi o único país das Américas em que teve um regime chamado de monárquico. Então isso é muito interessante da gente pensar a história do Brasil como sendo uma história bem peculiar. Nenhum país da América teve como, vamos dizer assim, como regime político uma monarquia. Teve tentativas no México, cogitou-se na Argentina, mas não houve um regime tão consolidado como foi o regime no Brasil. Um regime monárquico, com algum nível de organização, com algum nível de estabilidade política, apesar dos pesares, como a gente vai ver aqui. Então, ou seja, isso é interessantíssimo da gente situar o Brasil, porque era um país, como você vê, no tamanho do mapa, é distoante de qualquer outro país da América Latina, e esse país gigantesco, ele tinha um regime político também distoante de todos, que era uma monarquia, se você comparar com os outros países que eram repúblicas. Agora, todos vocês já sabem, por conta da aula passada, o porquê que nós tivemos um regime monárquico. Por quê? A família real veio para o Brasil no ano de 1808. Ou seja, não é possível a gente pensar a história do Brasil da forma como nós temos esse país hoje, para o bem ou para o mal, se nós não pensarmos a importância da vinda da família real
para o nosso país. E a gente viu, e aí retomando um pouco do tema da última aula, a gente viu que o Brasil ele foi tornado independente por uma atitude de Dom Pedro I, junto com as elites de Minas, São Paulo e do Rio de Janeiro, porque eram as elites onde o polo principal econômico do Brasil já era o Sudeste. Então, os interesses desses grupos majoritários econômicos, senhores de escravos, donos de grandes comércios, né, de tráfico de escravos, donos de grandes possessões de terra, de grandes latifúndios, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando da formação do Brasil a partir da independência com apoio dessa elite. E aí a gente viu o passo a passo da independência do Brasil, né? No dia do Fico, em janeiro, no dia do Cúmplice, em maio de 1822, e finalmente o dia da independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822. Então o que a gente vai ver aqui na aula de hoje vai ser esse início da formação do Brasil, e que deixou marcas muito importantes para a nossa história até hoje, perfeito? Bem, o que é interessante da gente pensar é que a independência do Brasil, prestem bem atenção nisso, né? A gente chegou até a comentar na nossa última aula, a formação do reinado do Brasil foi uma formação principalmente formada a partir dos interesses, como eu acabei de dizer, da elite de Minas, São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, a noção de um pertencimento a uma nacionalidade brasileira ainda não havia. Por quê? O pernambucano, ele não se via como brasileiro. O gaúcho, ele não se via como brasileiro. O paraense, o maranhense, ele não se via como brasileiro. Ele se via como um maranhense, como um paraense, como um pernambucano, como um gaúcho, como um catarinense, né? Como um amazonense. Enfim, não havia, ele se via às vezes como um baiano. Ou seja, não havia uma consciência de que, vamos nos unir ao entorno desse império, porque eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Não. Né? Isso foi forjado ao longo de décadas durante o primeiro e o segundo reinado, passando principalmente pela história da época regencial. Então não havia uma consciência nacional. E como que Dom Pedro ele consegue, vamos dizer assim, se não o amor de todas as partes do Brasil a se unirem em torno do trono de Dom Pedro I, ele pelo menos ele consegue a adesão inicial, porque ele promete justamente a todas as regiões do Brasil que ele abriria uma Assembleia Constituinte semelhante àquela da França, da Revolução Francesa, em que todos os estados estariam representados na cidade do Rio de Janeiro a partir de um parlamento. Então, ou seja, se Dom Pedro ele não conseguiu o amor de todos, pelo menos ele fez uma promessa em que ele garantiu que os brasileiros de todas as partes do Brasil poderiam participar do processo político que estava sendo inaugurado. Porque essas elites que apoiaram, a Tamiris perguntou aqui, por que essas elites que apoiaram a independência tinham tanto interesse na independência? Então, por quê? Os impostos, a noção, o que Portugal queria, lembra que eu disse para vocês, na Revolução Liberal do Porto, era tornar o Brasil uma colônia novamente. E o que uma colônia é por definição?
obrigado a comprar produtos apenas de Portugal e vender produtos apenas a Portugal. Então o Brasil, né, e a elite econômica, a elite cafeeira, a elite pastoril, a elite econômica do Brasil queria negociar com os Estados Unidos, queria negociar com a Inglaterra, queria negociar com a França, queria negociar com a Angola, queria negociar com qualquer outra parte do mundo. Ok? Agora, se voltasse a ser colônia, Tamires, eles não poderiam ter essa liberdade como nós temos até hoje de garantir o comércio com qualquer país. Ok? Então, é um negócio a independência, porque além das pesadas impostos vindo de Portugal, o país ele não consegue ter autonomia para vender seus produtos. Acaba vendendo apenas para portugueses com preço mais barato, e quando importa algum produto, tem que comprar de Portugal. E esse produto tem um valor muito mais elevado do que o comparado com os outros países, entendeu? Então a elite apoia a independência porque é jogo, é o comércio, é o dinheiro, a circulação, a produção, a economia, ok? Agora, o que eu estava dizendo era justamente esse aspecto, que é muito importante para você entender ao longo de toda a aula. Não havia uma consciência do que era ser brasileiro. Não havia uma consciência de que todos nós fazemos parte da mesma nação. Calma aí. Pernambuco era colônia de Portugal. E Pernambuco, convenhamos, tem uma cultura totalmente diferente da nossa, quanto fluminense ou quanto carioca. O sotaque deles é totalmente diferente do nosso. O pensamento deles é totalmente diferente do nosso. A geografia deles é totalmente diferente da nossa. Então, ou seja, o Brasil não surgiu do nada e todo mundo abraçou a ideia de ser brasileiro. Não. Foi ao longo do tempo, e uma das primeiras promessas, né, logo no início da formação do Império, depois de alguns conflitos em regiões em que não queriam, inclusive isso, né? Tinham regiões como, por exemplo, a Bahia, que não queria ser independente de Portugal. Então, regiões como a Bahia, nem independente queria continuar colônia. Não, mas lá teve uma guerra em que houve o processo da independência, né, o dia 2 de julho. Isso. O que acontece? Como o Brasil acabou de surgir, Ana, não havia um exército. Então, como que Dom Pedro conseguia sufocar uma rebelião na Bahia? Como que Dom Pedro conseguia, como que conseguia ter esses processos, né, justamente de enfrentamento militar? Como não havia exército, o que Dom Pedro fazia? Contratava tropas de mercenários, de piratas, de corsários ingleses para atacar regiões em que eles não podiam controlar. Então, essas tropas mercenárias vão ser usadas na independência do Brasil, na Bahia, e a gente vai ver em outros conflitos, tá? Porque não havia um exército brasileiro, não havia num país que acabou de ser inventado, num país que acabou de surgir, não havia tropas, não havia exército. Então eles contratavam tropas mercenárias, pagavam, e essas tropas executavam a missão deles. A Tamires perguntou por que a Bahia não queria ser independente. Por quê? O Tamires, parte, não estou dizendo todos, tá? Mas parte da elite baiana ficou muito preocupada do Brasil ser independente e o Brasil não continuar comprando escravos da África, da Angola. Então, o medo da elite baiana era de o Brasil ser independente e azedar o comércio com a África, porque Angola era uma possessão portuguesa. Então, o medo dos baianos, da elite baiana, né, não dos baianos, mas da elite baiana,
era se ao Brasil, a Bahia se tornar independente e aderir ao Brasil, aderir à proposta de governo de Dom Pedro I, eles poderiam não mais comercializar com a África e não ter escravos. Então, para parte da elite baiana, não era jogo de independência, porque eles tinham medo de que eles não poderiam mais continuar comprando pessoas. Essa é a verdade, né? Comprar escravos. Então é por isso que tinham parte. É claro, Ana Luísa, exatamente. Assim, até o ano de 1850, o ano de 1860, quando começa a surgir o chamado pensamento abolicionista, não existe ninguém, né? Ou se existe, era uma ínfima minoria de pessoas que eram contrárias à escravidão. Não existia uma consciência de que não poderia haver escravidão. Pelo contrário, tem que haver, porque tem que haver o progresso. Essa era mais ou menos a noção da época, né? Então, como eu disse, Dom Pedro I, ele promete chamar todas as partes do Brasil e eleger deputados para representar os seus estados, as suas províncias, aqui no Rio de Janeiro. Então, a ideia de Dom Pedro era fazer o que a gente chama de uma monarquia parlamentar, semelhante à da Inglaterra, né? De fazer com que o rei exista, mas que haja justamente uma discussão parlamentar para ter constituição, para haver limitação do poder do imperador, discussão de ideias do Brasil, etc, etc. Então, Dom Pedro I, em 1822, no ano da independência, e até mais ou menos junho de 1823, Dom Pedro I, ele é, por boa parte dos brasileiros, enxergado como sendo um salvador da pátria. Então, inicialmente, Dom Pedro I, ele goza de uma enorme popularidade. Por quê? Olha que cara bacana. Ele está garantindo a nossa liberdade, ele está garantindo que continue o processo de comercialização de escravos, né? E que, ao mesmo tempo, esse cara está chamando a gente para participar do governo. Olha que maravilha. Era isso que a gente sonhava. Só que não. Por quê? Quando Dom Pedro ele chama os deputados para vir no Rio de Janeiro, ele acaba ouvindo, né, pelos seus apoiadores, seus influentes, seus espiões, de que os deputados que estavam construindo a discussão da Constituição, eles propunham um poder muito limitado a Dom Pedro. Um poder, né, como vocês já sabem esse termo, né, um poder liberal, né, ou seja, o rei ele não tem tanto poder assim, quem tem mais poder é o parlamento. O parlamento queria mais liberdade às províncias, né, o que a gente chama hoje de estado, mais autonomia a Pernambuco, que os pernambucanos possam escolher o seu governador, que os goianos possam escolher o seu governador, que os gaúchos escolham as suas próprias leis. Então, quando Dom Pedro ele ouve isso, ele fala: meu Deus do céu, olha a besteira que eu me meti. Eu convidei esse esperrapado para governar, mas esses caras estão querendo pular por cima de mim, pular por cima do meu poder. E aí ele manda as tropas de mercenários cercar a Câmara de Deputados, o parlamento, e ele fala assim: vocês, seus vagabundos, caiam fora, né? Ele cerca de tropas mercenárias e diz assim: ó, cai fora, seus vagabundos, porque eu não quero vocês limitando o meu poder. E aí esse dia ficou chamado como a chamada Noite da Agonia. Por quê? Os caras pensaram que iam morrer, porque canhões, tropas, pessoas expulsando os deputados na base da porrada, na base do tapa. E aí Dom Pedro I ele fala o seguinte: olha, tá tudo errado o que vocês fizeram, e agora quem vai fazer a Constituição vai ser eu mesmo. Será
eu e meus amigos. E aí, Dom Pedro I, ele justamente, como eu coloquei ali, ele outorga a Constituição, ou seja, ele e os seus amigos criam do zero, da cabeça deles, qual vai ser a Constituição Nacional, qual vai ser a Constituição que vai guiar as leis e a ordem política do Brasil. E isso faz com que Dom Pedro seja enxergado como um autoritário. E isso a gente vai ver, você pode até perguntar assim, nossa, que absurdo, professor, que doideira. Um cara, ele convida as pessoas para discutir leis e depois fecha e impõe a sua própria lei? Sim, ele fez isso sim. E não foi só ele na história do Brasil, tá bom? Não foi só ele, ok? Getúlio Vargas também fez isso, tá? E os militares no golpe militar, um golpe civil militar, na ditadura brasileira em 64, também fizeram a mesma coisa. Então, essa cultura no Brasil, né, de ter uma preocupação de que não pode haver discussão política que limite o poder de quem está no poder, é uma problemática histórica no Brasil. Não começa hoje ou não começa na ditadura militar, não. É uma cultura política brasileira em que, quando o governante ele se vê acuado pela oposição no parlamento, ou ele se vê acuado pela oposição fazendo manifestações na rua, os parlamentares, o governante, ele vai lá e fala assim, ó, fecha essa droga e eu vou construir a minha própria lei e eu que mando nessa porcaria. Então isso é justamente um dos indícios e uma coisa que, vamos dizer assim, fica no DNA do Brasil para sempre, que é essa vocação que o Brasil tem a ter regimes autoritários que não assimilam a ideia de que possa haver uma oposição, que não assimila muito bem a ideia de que possa haver liberdade de expressão e a pessoa saindo e criticando por aí. Então isso é uma problemática na história do Brasil que começa desde o seu início. Então você observa que 2 anos depois da independência do Brasil já acontece isso. E Dom Pedro I, ele justamente impõe a sua Constituição. E essa Constituição, eu vou te dizer, meu amigo, foi uma Constituição bem estranha. Foi uma Constituição bem furreca, uma Constituição bem complicada. Por quê? Qual é o panorama dessa Constituição? E que até hoje, ela, na história do Brasil, foi a Constituição que mais durou. Porque ela dura de 1824 e vai até o ano de 1889, quando o Brasil se torna uma república. Então você observa que são mais de 60 anos em que ficou em vigor essa Constituição. Então, durante boa parte da história do Brasil, durante 60 anos, a ordem política era essa que eu vou dizer aqui para vocês, né? Primeiro de tudo, Dom Pedro, ele lança uma novidade que nunca existiu na história da humanidade. Olha como o Brasil, nível BR, nível Brasil, que é o chamado poder moderador. O que é o poder moderador? O Dom Pedro, ele raciocina da seguinte maneira: olha, como Montesquieu ele dividiu o poder em legislativo, executivo e judiciário, existe um poder que está acima de todos eles para garantir que haja um equilíbrio político. E qual é o poder moderador? É o poder do próprio rei. Então, ou seja, o poder moderador é o poder que está acima do executivo, legislativo e judiciário. É o poder que comanda e coordena todos os outros. Já existiu isso em algum outro país? Não, isso é made in Brasil. É uma coisa brasileiríssima.
O poder moderador é o poder constitucional que garante que o rei possa fazer o que quiser. Já que ele está acima da lei, ele pode criar qualquer lei. Já que ele está acima da fiscalização da lei, ele pode mandar prender ou soltar quem ele quiser. Já que ele está acima do poder executivo, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Então, o poder moderador é o poder central. E isso, como eu disse para vocês, deixa sequelas na história do Brasil. Como eu disse, Getúlio Vargas, ele detinha um poder pessoal que era maior do que de qualquer grupo político. Os militares de 64, né, eles detinham poder acima de qualquer outro. Ou, como para quem é antenado e está lendo o jornal, viu recentemente a discussão sobre o Exército, dizendo que é o poder moderador da República. Né? Por quê? É uma ideia imperial, é uma ideia de que existe um poder que está acima de qualquer outro. E esse poder é um poder não de todos, mas um poder de um pequeno grupo. Ok? Outro fato dessa Constituição de 1824 é um fato muito esquisito, que era o processo eleitoral. Então, apesar de haver um poder imperial e moderador acima de todos do imperador, ainda assim havia processo político no Brasil, com eleição de deputados, com eleição de senadores. Agora, como era o processo eleitoral, aí é o que é interessante. Né? Primeiro de tudo, o processo eleitoral era um processo nas chamadas assembleias paroquiais, em que determinados indivíduos votavam, olha a doideira, eles votavam nos chamados cidadãos ativos. Eles votavam nos eleitores, então, ou seja, não era todo mundo que era eleitor. Primeiro havia uma eleição para escolher quem poderia votar. E aí sim, esses eleitores eleitos, meio contraditório, né? Aí sim, eram eles que escolhiam entre si quem iam ser os deputados. Então, primeiro, era um voto de indireto. Agora, para piorar a situação, havia uma determinada ordem de que só poderia participar do processo político, votar ou ser votado, quem tivesse uma renda semelhante ao, no mínimo, o rendimento de um médico da época. Ou seja, o critério do voto era o voto censitário. O que é o voto censitário? É o voto que tem como critério a renda do cidadão, o dinheiro. Então não é todo mundo que pode participar da política. Não são todos os brasileiros. São apenas aqueles brasileiros que ganham mais, ou pelo menos igual a um médico na época. Então, ou seja, não era qualquer um que participava do processo político. Então você vê que a Constituição no Brasil, que ela foi durante a maior parte do tempo, exatamente, Pedro, exatamente, bem parecido, exatamente, com um monte de escravos e uma elite que participava do processo político. Né? Agora, é obviamente que justamente essas pessoas, elas não eram, vamos dizer assim, detentores do poder total. Por quê? Existe o poder moderador, Pedro, que está acima deles próprios. Então, além de ter essa enorme limitação, essas pessoas participavam da política, mas quem estava acima deles era o próprio imperador. O Senado vitalício, Tamires, quando o cara é eleito senador, ele é eleito apenas uma vez. E aí ele vai permanecer senador até ele morrer. É praticamente um senado eterno, um cargo eterno do cara até o cara morrer. Né? Isso foi jogo nos anos iniciais, por quê? Para Dom Pedro, ele deu uma força para eleger os seus amigos como senadores
E os caras permaneceram durante boa parte do tempo, porque os caras, ao longo da vida, nunca perdiam cargo. Nunca poderiam perder o cargo, era um cargo vitalício. Agora, eu chamo uma última atenção para a gente poder avançar aqui, um aspecto bem interessante, que é o aspecto, se vocês forem ver, que é o aspecto da religião. O Brasil não era um Estado laico, o Brasil era um Estado católico. Então, ou seja, você só poderia existir para o governo se você tivesse a certidão de batismo. E qual batismo? Na Igreja Católica. Ah, mas eu sou protestante. Dane-se, você não tem direito a nada. Os cemitérios onde as pessoas são mortas, são enterradas, eram cemitérios comandados por órgãos religiosos. Então, se você fosse protestante, ou judeu, ou muçulmano, o seu lugar não era para ser enterrado aqui. O casamento, né, que é uma instituição, segundo a Igreja Católica, um elo entre um homem, uma mulher e Deus. Se Deus abre uma porta, como diz, né, o ditado cristão, dele não fecha. Portanto, não pode haver divórcio, porque o casamento é uma instituição civil, uma instituição religiosa de Deus. Então, a Igreja Cristã Católica, ela ganha uma força muito forte, mais do que já tinha. Por quê? O Estado brasileiro é um Estado religioso, um Estado confessional, um Estado católico. Então, sem dúvida nenhuma, você ofender a igreja é você ofender o imperador. Não havia essa separação, né? Ou seja, o presidente, vamos supor, o cara é protestante, mas eu não sou protestante, está tudo bem, não tem nada a ver. Agora, era um problema você ter uma religião destoante do imperador. Por quê? O Estado não é laico, é um Estado que obriga a religião católica a todos os cidadãos. Então, essa Constituição de 1824, inventada pelo Dom Pedro I, na cabeça dele, justamente avança e desenvolve na história do Brasil ao longo de todo o período imperial, ok? Nesse sentido, e aí é o que a gente tem que assimilar na aula de hoje, essas atitudes de Dom Pedro, elas não são atitudes que são feitas autoritárias e todo mundo aceita calado, né? É isso que a gente sempre tem que pensar na história, né? Quando Hitler chegou ao poder, não foram todos os alemães que aceitaram calado. Teve gente que tentou matar Hitler, tá? Quando os militares tomaram o poder à força, nem todo mundo aceitou em 64. Ok? Quando Getúlio Vargas ele tomou o poder à força, nem todo mundo aceitou. Ok? Ou seja, a história a gente sempre tem que ver com um sentido assim, ó, é toma lá da cá. Ela nunca é uma coisa, o cara estava sentado e teve uma ideia e aplicou. A ideia dele pode até ter sido aplicada e ter ganhado, mas tiveram aquelas pessoas que tentaram uma coisa diferente. Então a gente vai ver que ao longo da história do Brasil houve uma série de revoltas locais em que essas revoltas locais queriam a separação do Brasil. Por quê? Eu acabei de sair da opressão portuguesa e agora eu vou sair para uma opressão do Rio de Janeiro, uma opressão de Dom Pedro, uma opressão da família real. Então vários grupos tentaram ao longo da história se tornar independentes dentro do Brasil. E uma delas foi justamente a chamada Confederação do Equador, que foi uma união entre Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe, boa parte do Nordeste brasileiro, para formar uma república à parte.
se chamaria Confederação do Equador. Né? Então, ou seja, seria a proposta de fazer um Nordeste separado do Brasil. E esse Nordeste separado do Brasil ganhou bandeira, que foi essa bandeira de Pernambuco, ganhou Constituição, que era uma Constituição parecida com a Constituição dos Estados Unidos, federalista, liberal, era republicano, ou seja, diferente do Império do Rio de Janeiro, do Império Brasileiro, comandado por Dom Pedro, só que foram combatidos. E combatidos por quem? Por mercenários. Então Dom Pedro, ele, desde a independência, quando ele tem um clima de animação, as pessoas gostam dele, ele começa a cair ladeira abaixo, desde a Constituição de 1824. Por quê? Ele é enxergado por boa parte dos brasileiros como sendo um déspota, como sendo um autoritário, como sendo um cara ditatorial, um cara que impõe o seu poder e dane-se todo mundo. Ok? A repressão à Confederação do Equador, em todas as lideranças foram fuziladas, inclusive o padre que liderou, o chamado Frei Caneco, tá? Era uma ideia de que os gaúchos, os mineiros, os baianos, né? os paraenses olharam e falaram: pô, que isso? É assim, isso que é ser brasileiro? Um matando o outro, um cara querendo oprimir o outro, calar a boca do outro. E para piorar a situação, a região, a província chamada de Cisplatina, no extremo sul, abaixo do Rio Grande do Sul, se torna independente do Brasil e é formado o chamado Uruguai. Então o país Uruguai era um território ocupado pelos portugueses com a vinda da família real e que foi assimilado ao Brasil. Só que no ano de 1825, essa região quer se separar do Brasil e, o pior de tudo, no ponto de vista de Dom Pedro, e eles conseguem. Essa guerra serve para acabar com a moral de Dom Pedro, como sendo um cara invencível, serve para mostrar que, opa, existem partes do Brasil que querem se separar, não querem fazer parte do Brasil, e principalmente, essa guerra faz com que Dom Pedro I aumente os impostos cada vez mais. E isso vai cada vez mais dando desgaste e levando uma relação mais perigosa para Dom Pedro I. É nesse sentido, de um clima em que a popularidade de Dom Pedro decresce, que ele justamente faz o processo, né, de pensar cair fora do poder, porque ele não estava se sustentando no poder. Então, uma das causas, como eu coloquei ali no slide, foi justamente o autoritarismo. Não preciso explicar o porquê que ele era autoritário, acho que já está claro para vocês, né? A impopularidade dele se dava muito por conta da alta carga tributária para a invenção de guerras em que ele mesmo perdia, como foi da Cisplatina, que foi a independência do Uruguai, a formação do país chamado Uruguai. E, sobretudo, havia uma coisa que incomodava muito aos brasileiros, que era uma coisa que ele não tinha culpa, mas, né, ele incentivava, que era o seguinte: ele era, de nascimento, um português. Então, olha que contradição, né? O cara que faz a independência do Brasil era um português. Porque ele tinha 6 anos quando saiu de Portugal e veio com seu pai, Dom João VI. E, sobretudo, como eu disse aqui na última aula, justamente Dom Pedro I, ele, por mais que lidere a independência do Brasil, ele sempre vai estar voltado aos interesses portugueses. De que maneira? Primeiro,
privilegiando portugueses de nascimento em posições da burocracia brasileira, em posições políticas, primeiro, e segundo, Dom Pedro I, como legítimo, né, descendente e herdeiro do trono português, ele visava justamente o quê? Interferir, governando aqui no Brasil, interferir no assunto português, da sucessão do trono. Então, por exemplo, Dom Pedro, ele justamente enfrenta um monte de conflitos que dizem interesses aos portugueses pela sucessão do trono português, justamente estando governando o Brasil. E aí gera a seguinte contradição: pô, meu amigo, você é brasileiro e governa para os brasileiros, ou você é um português e governa pensando para os portugueses? Então isso vai gerando uma série de conflitos em que Dom Pedro ele vai descendo e decrescendo de popularidade, até que no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro ele abdica do trono brasileiro. Por que ele abdica? Porque aqui no Brasil as coisas não estão nada boas. E ele tem a esperança de que em Portugal ele pudesse derrotar o seu irmão, Dom Miguel, matar o seu irmão para assumir o trono português. E pasme, foi isso que aconteceu. Dom Pedro I, no dia 7 de abril de 1831, ele chuta a coroa brasileira e abraça a coroa portuguesa. Então ele foi imperador aqui no Brasil, liderou a independência do Brasil, mas a partir de 1831 ele vira rei de Portugal. Ele abandona. Só que, assim como seu pai abandonou o Brasil e deixou seu filho, Dom Pedro I, o Dom Pedro I faz a mesma coisa. Ele abandona o Brasil e volta para Portugal e deixa o seu filho de apenas 5 anos de idade, o Pedrinho de Alcântara, que é esse aí que você vê na foto. Eu sei que possa ser muito sensato a gente imaginar que uma criança governaria muito melhor do que muitos presidentes velhos aí carcomidos, né? Que governam aí vários países. Eu sei que a gente pode enxergar que uma criança governando seria muito melhor do que esses velhos. Porém, não é muito sensato num governo de adultos deixar uma criança governar, correto? Né? Então, o que eles fizeram? Como a Constituição impedia que o menor de idade, ou seja, o príncipe, menor de idade, não assumisse o poder, portanto, quem assumiria o poder seria justamente quem? Seria os chamados regentes. E é nesse sentido que a gente entra no período chamado de regencial. O período regencial foi o período em que homens, deputados brasileiros, passaram a governar o Brasil de uma maneira parlamentar até Dom Pedro II completar 18 anos, que era quando ele voltaria, ou melhor, ele assumiria o Império Brasileiro como rei. Então, observe que Dom Pedro II, né, o Pedrinho, ele com 5 anos ele se vê afastado do pai, se vê afastado da mãe e vive uma rotina de aprendizado, né, pelos melhores professores da época para poder governar o Brasil quando ele tivesse maior de idade. Então, Dom Pedro II, o Pedrinho, ele era o preparado, né? Havia uma popularidade desse menino porque, cara, quando ele chegar, ele vai botar o país no eixo. Quando ele assumir, esse sim é um príncipe brasileiro, nascido no Brasil e com interesse para o Brasil. Só que até lá, quem governa é justamente quem? São os regentes. E esse período foi um período muito, mas muito mesmo, conturbado da história do Brasil. Porque se durante o primeiro reinado houve
a tentativa de independência do Nordeste, a Confederação do Equador, e houve a independência do Uruguai na Guerra da Cisplatina, durante o período regencial, sem o poder do imperador ali governando, e sim deputados governando, quem justamente faz as revoltas não é só o Nordeste, mas são quase todas as regiões. Então houve por volta de 50 tentativas de regiões do Brasil se tornar independente do próprio Brasil. Formar uma república, formar às vezes um reino independente, e aí teve coisa pra caramba. E eu separei aqui os principais para vocês observarem. O primeiro deles, e eu acho que é o mais interessante, né, o mais peculiar, quem já vai fazer os exercícios agora, o mais peculiar que eu acho é essa daí, né? A revolta dos malês. Quem eram os malês? Os malês, eles eram escravos africanos, muçulmanos e que eram alfabetizados na língua árabe. Então, olha o eixo, né? Olha o grupo. Quem eles eram? Escravos, africanos, muçulmanos e alfabetizados em árabe. Então, eram escravos que tinham a noção da cultura escrita, não a portuguesa, mas a deles, o árabe. E, sobretudo, eles se viam como membros de uma mesma família. É uma família da mesma religião. A religião o quê? Muçulmana, islâmica. E qual foi a revolta dos malês? O que foi a revolta dos malês? Foi a tentativa desse grupo de escravos africanos, muçulmanos e alfabetizados em árabes de, observem bem, de fazer um califado na Bahia. Imagina, né? Uma Bahia com sheiks, né? A Bahia com um califa, a Bahia com uma república árabe muçulmana na Bahia. E essa foi a revolta dos malês. Tá? E aí você pode até estar pasmo, né? Nossa, como assim? Uma república muçulmana? Não era só isso, não, tá? A proposta dos malês era acabar com a Igreja Católica, primeiro. Segundo, matar todos os brancos. E terceiro, matar todos os mulatos. Então, ou seja, tudo que fosse uma representação, né, do que é a Europa, do que é a cultura eurocêntrica, os malês queriam quebrar na porrada. Então, a cultura cristã católica, exatamente, Tamires, eles queriam fazer um califado. Eles queriam montar um reino muçulmano na Bahia, em Salvador, né? E eles pretendiam destruir todas as igrejas católicas, pretendiam matar, né, todos os brancos que os escravizavam, mas eles generalizavam para todos os brancos, e não só os brancos, mas como os mulatos. Por quê? A gente viu o processo da escravidão no Brasil, mas a gente vai, na aula que vem, ver alguns traços da escravidão que, principalmente, quem era justamente os chamados mulatos. Quem é o mulato? O mulato, ele é um cara que é brasileiro e que ele é meio africano e meio europeu. Né? A sua cor de pele mostra que ele é a mistura do que é a Europa e a mistura do que é a África. E geralmente, né, os mulatos no Brasil, ao longo da história,
principalmente nessa época aí do Brasil Imperial, e até, assim, vamos dizer assim, até compreende-se, porque era muito racismo, né? Era uma opressão muito pesada. Eles queriam também se destacar da sociedade. Mas os mulatos, muitas vezes na história, eles não se enxergavam como negros. Eles se enxergavam como brancos ou quase brancos, né? Então isso irritava muito os malês. Por quê? Para os malês, os mulatos eram traíras. Por quê? Eles negavam as suas origens africanas e se passavam como brancos, né? Então a revolta dos malês é um ódio, assim, também compreensível, contra tudo que representasse a Europa, seja o europeu em natura, ou seja um pseudo-europeu que se declara europeu, mas que é mulato. Então essa foi uma revolta de africanos, muçulmanos, que queriam montar um califado no Brasil e destruir, acabar com a cultura católica e matar brancos e mulatos. Porque para eles os mulatos eram pior do que o branco. Por quê? Ele é um negro que se quer passar por branco. Então, nessa concepção, justamente houve essa guerra, vamos dizer assim, quase racial, ou se não, né, racial, na Bahia, e eles queriam se separar do Brasil. Então, olha como o negócio estava complicado no período regencial. Um califado. No Rio Grande do Sul, houve a famosa revolta Farroupilha, que proclamou-se uma república do Piratini, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, se transformando em independente do Brasil, montando uma república à parte. No mesmo ano estava rolando essa guerra na Bahia, no mesmo ano estava rolando essa mesma guerra no Rio Grande do Sul, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, já tinha acabado a revolta dos malês, mas a Bahia de novo. Enfim, era o caos. Imagina você como governante, governar um imenso país como o Brasil e sendo regente, ou seja, você não tem um poder total, porque você não é imperador, você é um regente, e você tem que se lidar com regiões simultâneas como Maranhão, Pará, Bahia, Rio Grande do Sul e outras dezenas querendo se transformar em independentes. Foi nesse sentido que os parlamentares, desesperados e com o cabelo em pé, do medo de acabar o Brasil, de se desfragmentar, acabar o sonho do que é ser Brasil, que justamente fizeram um golpe parlamentar. O Partido Liberal, ele votou na calada da noite, no parlamento aqui no Rio de Janeiro, justamente a proposta de reduzir a maioridade. Para quê? Para que Dom Pedro II, que tinha apenas 15 anos na época, assumisse logo o poder. Porque eles acreditavam que, com o imperador, aí sim, o negócio vai melhorar. Está tendo essas revoltas todas, porque não é o imperador que está mandando. Então a gente tem que fazer alguma coisa para o Dom Pedro assumir logo, porque se ele assumir logo, ele vai dar paz nisso daqui. E, para o bem ou para o mal, não vou fazer aqui o juízo histórico, né? Eles estavam certos. Por quê? Dom Pedro II, ele assume com 15 anos o poder, 15 anos de idade, e só vai largar com 62. E ele consolida o Brasil e consegue promover a chamada estabilidade política do Brasil. O que foi o golpe da maioridade? Foi uma tentativa dos parlamentares de dar um golpe na lei e reduzir a maioridade para que Dom Pedro II assumisse logo o poder.
E aí começa o período do segundo reinado, mas é isso que a gente vai ver na próxima aula. Ok, gente? Alguém quer fazer um comentário, alguma dúvida? Alguém quer fazer um comentário, alguma dúvida? Pode falar aí. A Ana Luísa perguntou ali, né? Quem interferiu nessa revolta? Bem, quem interferiu foi justamente o governo imperial, a partir de tropas mercenárias, também, a partir de um mecanismo que foi chamado de Guarda Nacional. O que era a Guarda Nacional? O governo, que não tinha dinheiro para manter um exército, incentivou a formação de milícias. Então, por exemplo, vamos supor que você, Ana, fosse uma mulher muito rica na fazenda de Nova Iguaçu, né? E você tem muita grana e quer ter mais poder, porque você já tem dinheiro. Como que no Brasil Imperial você conseguia ter poder além de dinheiro? Uma das possibilidades era transformar-se em coronel. Então o governo dava um título de coronel para quê? Você formasse a sua própria milícia e garantisse a ordem no seu ambiente, na sua localidade. Isso também foi uma estratégia. Ao invés de haver um exército, haviam milícias no Brasil para controlar e garantir a paz no local. E quem era que financiava isso? O coronel. Quem era o coronel? Geralmente, o cara mais rico do local. Ok, gente? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer um comentário? Alô, alô? Tudo bem? Vamos lá então, hein? Vamos de exercício. Página 363, questão 7. Página 363, questão 7. Vamos lá. As imagens que retratam Dom Pedro e Dom Pedro II procuram transmitir determinadas representações políticas acerca dos dois monarcas em seus contextos de atuação. Ou seja, imagem 1, proclamação da independência, Dom Pedro I. Imagem 2, Dom Pedro II. Pedro II ali, né? Já nas últimas, né? Já velho, parecendo Papai Noel. A ideia que cada imagem evoca é respectivamente o quê? O que evoca no quadro 1 e o que evoca no quadro 2? Dom Pedro I, habilidade militar, e segundo, riqueza pessoal. Liderança popular, e segundo, estabilidade política. C, instabilidade econômica e herança europeia. D, isolamento político e centralização do poder. E, nacionalismo exacerbado, inovação administrativa. Qual é a resposta certa? Opa, colocaram aqui, né?
Todo mundo letra B? Exatamente, letra B. Ou seja, Dom Pedro I se apresenta como uma liderança popular, porque ali na imagem você vê uma enorme festa pela independência do Brasil. E Dom Pedro II, ali como Papai Noel, tá? Ele está passando a imagem de serenidade, de um cara sério, que não é um moleque. Ou seja, estabilidade política. Ok? Página 433, questão 17. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite do dia 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como as Noites das Garrafadas, durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam casas iluminadas, sendo respondidas com cacos de garrafa jogados da janela. Bem, essa Noite das Garrafadas, ela já foi ali nos 47 do segundo tempo do governo de Dom Pedro I. Foi ali já no final, próximo ao fim do governo de Pedro I. E o que foi essa revolta das garrafadas? Os portugueses, né, que recebiam privilégio do Império, né, mas os portugueses, imigrantes portugueses, eles tinham uma sensação de amparo com Dom Pedro I. Por outro lado, os brasileiros já estavam indignados com aquele português maldito, segundo eles, que governava o Brasil. Então ali houve uma revolta entre portugueses que apoiavam Dom Pedro e brasileiros que eram contra Dom Pedro. Os anos finais do primeiro reinado se caracterizam pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, as análises dos episódios escritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revelam que, ou seja, o que fazia as pessoas tensionarem a política? Estímulo ao racismo, apoio ao xenofobismo, crítica ao federalismo, repúdio ao republicanismo, ou questionamento ao autoritarismo? Letra E, exatamente. Ou seja, qual foi um dos motivos para a queda de Dom Pedro? É porque ele era considerado um cara extremamente autoritário pela imensa massa de brasileiros. Perfeito, gente? Tá vendo que cai bastante, hein? A apostila aí tem um monte. Calma aí. Página 497. 497. Questão 19. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais menores de 25 anos os religiosos, no caso aqueles que são párocos, né, que são padres ou monges, e aqueles que não tiverem a renda líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Ou seja, são excluídos de votar menores de 25 anos, religiosos e quem recebia menos de 100 mil réis anual. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros, ou seja, quem era cidadão no Brasil, com o objetivo de garantir o quê? A. O fim da aspiração liberal sobre a estrutura política brasileira. B. Ampliação do direito ao voto
para a maioria dos brasileiros nascidos livres. Ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres. C. A concentração de poderes na região produtora do café, sudeste brasileiro. D. O controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. É a diminuição da interferência da Igreja Católica. A Constituição regulamentou o direito de voto, ou seja, para essas pessoas que são maiores de 25 anos, que não trabalham com a religião e que ganham mais de 100 mil reais por mês. Por que eles excluíram a imensa maioria? Com o objetivo de garantir o quê? Exatamente, o controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Ok? Estão acertando todas, hein? Show de bola. Vamos lá. Página 502, questão 36. Bem, essa é uma questão que eu tinha comentado com vocês que eu daria, só que foi uma semana que eu não pude vir na aula, que é o chamado Sociologia da Religião, né? E aí, esse tem um gráfico que é muito interessante, muito bacana, que é um gráfico que mostra a divisão religiosa do Brasil, justamente em 2007, ok? Em 2007, 73% das pessoas se declaravam católicas. 10% eram da Assembleia de Deus e igrejas pentecostais. 7,4% sem religião. Outras religiões, Testemunho de Jeová, Espírito Umbanda e Candomblé. Ou seja, segundo esse gráfico, qual é o maior grupo religioso, vamos dizer assim, do país? Os católicos. Exatamente, Ana. Os católicos. Agora, vale destacar que hoje não é mais, ou melhor, ainda são os católicos, porém, cada vez mais estão decrescendo. A cada 10 anos, o IBGE faz um levantamento religioso. Em 2010, no censo de 2010, indicava que o número de católicos estava por volta de 61%. E o número de evangélicos, de uma maneira geral, protestantes, estavam ali por volta da casa dos 31%. Eu confesso que eu estou muito ansioso para saber qual vai ser o resultado do censo desse ano. Para a gente ter uma noção. Eu acho que a tendência vai permanecer. Qual é a tendência? Diminuição do grupo católico e aumento do grupo protestante. Mas isso em 2020, né? Vamos entender a pergunta. Uma explicação de caráter histórico para o percentual da religião com maior número de adeptos declarados no Brasil foi a existência no passado colonial e monárquico do que? Ou seja, por que o Brasil é enormemente católico? A. A incapacidade do cristianismo de incorporar aspectos de outras religiões. B. A incorporação da ideia de liberdade religiosa. C. A permissão para o funcionamento de igrejas não cristãs. D. A relação de integração entre Estado e Igreja. E. Influência de religiões de origem africana. O que pode explicar historicamente a
consolidação e a hegemonia do pensamento católico. Letra D de dado, exatamente, ou seja, a integração entre Estado e religião, ou seja, para ser bem claro aqui para vocês, hoje, quando uma criança nasce, vem ao mundo, você tem um registro, uma certidão de nascimento, que nada mais é do que um registro civil. Mas na época imperial, para haver o registro de uma criança, um documento de que aquela criança nasceu, a burocracia, né? Ela acontecia com a certidão de quê? De batismo. Porque na cabeça do imperador era o seguinte, olha, melhor do que pagar um funcionário público para registrar o nascimento de uma criança, é ter os padres lá, pô. Todo mundo é católico. E que quem não for, dane-se. Né? Porque a imensa massa são de católicos. Como eu disse aqui para vocês, por exemplo, o Colégio Pedro II, né? Que foi um colégio fundado por Pedro II. Todas as aulas eram aulas justamente ligadas à religião católica. Então, antes de começar o dia da aula, rezava-se o Ave Maria, o Pai Nosso. Mas e se você não for católico? Dane-se. Reze. Ok? Desculpa aí. Matéria lecionada pelos padres de conteúdo religioso. Ok? E que a pessoa tinha que assimilar a ideia religiosa. Né? Ou seja, basicamente os brasileiros eles já nasciam católicos porque era uma cultura impregnada e obrigatória, tá? Justamente de assimilar essa religião. Então, o que a questão está dizendo é basicamente isso. Por que a igreja católica, por que a religião católica é a igreja mais consolidada? Vamos dizer assim, por que ela tem a hegemonia cultural e religiosa do país? Porque ao longo de vários séculos a igreja católica fincou raízes com o Brasil, mas sobretudo a partir do Império Brasileiro foi uma religião obrigatória para todos os cidadãos. Show de bola? Ok? Olha, essa questão que está aí é uma questão do Enem do ano passado, ok? Vamos acompanhar. É mais ou menos semelhante àquela lá que a gente viu. Artigo 90. As nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros do Conselho Geral das Províncias serão feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais. Os eleitores de província e estes representantes da nação e da província. 92, que é aquele lá. São excluídos de votar nas seguintes assembleias paroquiais: os menores de 25 anos, os filhos de famílias que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem ao ofício público. 3. Os criados, os religiosos e quem tem uma renda abaixo de 100 mil não pode votar. Aí a pergunta: de acordo com os artigos do dispositivo legal apresentado, ou seja, a Constituição de 1824, o sistema eleitoral instituído no início do Império é marcado pelo quê? A representação popular e sigilo individual.
D. Voto indireto e perfil censitário. C. Liberdade pública e abertura política. D. Ética partidária e supervisão estatal. E. Caráter liberal e sistema parlamentar. Letra B de bola, exatamente. Ou seja, voto indireto por quê? Como eu disse lá no início, né? Uma loucura. O que era voto indireto? Quem recebesse acima de 100 mil réis poderia votar. Só que mesmo assim havia uma primeira peneira do voto, que era o quê? As assembleias paroquiais, em que você votava no sujeito para ele ser eleitor. Então, ou seja, não era só você votar para o cara te representar a ser deputado, não. Você votava em quem poderia votar. Loucura, né? E esses caras que seriam votados, aí sim, entre eles, escolheriam quem seriam os deputados e senadores, etc, etc. Loucura total. Mas, por que havia tanta regra assim? Porque, como disse a questão anterior, é para poder limitar mesmo a participação. É para tirar o sonho de qualquer pessoa de participar do processo político. Por quê? É muito penoso, é caro, é difícil. E você que é um Zé Povinho, você nunca vai conseguir. É mais ou menos isso a ideia da Constituição de 1824. E por último, essa tá difícil, hein, gente? Questão da UERJ 2018. Quero ver quem vai acertar, hein? Essa aqui é um pouco distante do que eu botei até agora. Vamos lá. Um monumento à independência, localizado em São Paulo, foi criado em 1922 para as comemorações do centenário da emancipação política, ou seja, um monumento à independência. O projeto vencedor, sem aprovação unânime da comissão julgadora, foi alterado e teve de incluir episódios e personalidades vinculados ao processo de independência, tais como, na lateral esquerda, a Inconfidência Mineira, e na lateral direita, os revolucionários pernambucanos de 1817. Na face frontal, permaneceram as esculturas Independência ou Morte e Marcha Triunfal da Nação Brasileira. Ou seja, abriu uma licitação para fazer o monumento. E aí foi aprovado um determinado monumento, só que o cara falou assim, ó, vamos alterar aí e vamos acrescentar. Acrescentar quem? Os Inconfidentes Mineiros e os insurgentes pernambucanos. Aí a pergunta, o contexto político nos quais são criados os monumentos interfere na valorização de determinadas interpretações sobre as experiências históricas por elas representadas. Olha que frase fenomenal. O contexto político na qual é criado o monumento interfere na valorização de determinadas interpretações sobre as experiências históricas por elas representadas. As mudanças realizadas no projeto original do monumento à independência, ou seja, antes era só o frontal, Independência ou Morte ou Marcha Triunfal, só que foi adicionado os insurgentes pernambucanos e os inconfidentes. As mudanças realizadas no projeto original expressam os seguintes interesses governamentais da época, das autoridades. Quais interesses? A. O reconhecimento da liderança de Dom Pedro. B. O culto à identidade nacional, instituído pela centralização monárquica. C. Alusão ao ideário republicano, presentes em episódios anteriores ao Grito do Ipiranga. D. A valorização da participação popular no processo de separação entre Brasil e Portugal. Essa é difícil, hein? Qual é o interesse
do governo em 1922 acrescentar ao lado de Dom Pedro os inconfidentes e os insurgentes pernambucanos. Qual é o interesse, gente? Essa é difícil. Olha, é uma questão complexa. Por quê? Qual era o interesse do governo na época, 1922? Eu ainda não cheguei nesse tema, mas qual era, gente, o regime político de 1922? Qual era o tema? Qual era o regime político? Era monarquia? Era Dom Pedro III? 1922, né? O Brasil tinha presidente da República, né? Eu disse aqui para vocês lá no início, no mapa, que o Brasil Imperial ele termina em 1889. Após 89 surge justamente o período chamado de republicano. Agora tinha um enorme problema para esses caras que estavam no poder em 1822, que era qual? Cara, quem formou o Brasil foi o imperador. Quem formou o Brasil era um regime monárquico, não republicano. E aí o que eles fizeram? Fizeram um puxadinho, uma gambiarra. Botaram Tiradentes e os insurgentes pernambucanos para dizer o quê? Opa, também tinham republicanos lá. Pode até ter sido Dom Pedro, mas foi graças aos republicanos que o Brasil se transformou em independente. Então a letra C de casa. Alusão ao ideário republicano presente em episódios anteriores ao próprio grito do Ipiranga. Ok, gente? Eu sei que isso é difícil e ainda não foi um tema, vamos dizer assim, que eu trabalhei com vocês. Isso aí vai ser nas próximas aulas sobre o Brasil republicano. Mas a ideia de fazer um puxadinho ali no monumento era uma ideia de fazer o quê? Justamente dizer, olha, também somos republicanos. Tá? Não era só monarquista, também tinham republicanos. E é nesse sentido que, por exemplo, Tiradentes, ele é escolhido como herói nacional. Durante o Império, Tiradentes era um absurdo. Por quê? Tiradentes, ele queria a independência do Brasil de Portugal contra quem? Dona Maria. Quem era Dona Maria? Mãe, ou melhor, avó de Dom Pedro I e bisavó de Dom Pedro II. Então era um negócio de família. Esses caras não eram um exemplo. Tiradentes, ele só é tratado como herói no período republicano. Por quê? Eles enxergam que tinha um brasileiro que queria independência e um país republicano. E aí escolhem ele como herói nacional. Gente, alguma dúvida? Comentário? Quer fazer um comentário? Está com alguma dúvida? Fala aí.